Começa agora, aqui na Rádio Mampituba. Sul Notícias, com Elias Pavani. Oferecimento. Sul Construções. Não pague aluguel, pague a sua casa própria. Abimar Supermercados, o supermercado com preço de atacado. 17h mais 5. Muito boa tarde. Estamos começando Sul Notícias aqui na Rádio Mampituba para todo o extremo sul de Santa Catarina. Desde já, muito obrigado pelo carinho da audiência, pela sua parceria, pela credibilidade, pela respeitabilidade. E vamos juntos até às 19 horas. Instabilidade marcando o período hoje. Está chovendo lá fora, mas faz calor, temperatura... Daqui a pouco nós vamos observar a temperatura neste momento e já previsão do tempo com Leandro Puchalski para as próximas horas e também para amanhã principalmente. Neste momento 19 graus é a temperatura aqui em Araranguá e aí fica extensivo praticamente aos demais municípios que compõem aqui a nossa casa, o Vale do Araranguá. 17h06. Já estou aqui com os meus primeiros convidados, né, que vão tratar do terceiro encontro anglicano de diversidade. Show de bola. Matéria importante, entrevista importante. E ele tem aí intitulado O Amor em Todas as Cores, Raças e Crenças. Quando? Hoje. E os detalhes, as minúcias, claro que vamos contar agora. Aqui no centro da cidade, na paróquia Cristo Redentor, na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que fica ali na frente do Colégio Castro Alves. Quem não conhece o templo, mas use o Castro Alves, que é uma escola extrema e tradicional aqui em Araranguá e também na região, bem no centrão, na frente, praticamente na frente, ali está a Igreja Episcopal. Então vai ser ali hoje à noite. E é o terceiro encontro. Então é um terceiro encontro anglicano de diversidade. E para ministrar, trazer experiência, know-how, conhecimento de causa e tudo que emana e precisa-se numa discussão tão importante e consistente quanto essa, né, o reverendo Paulo trouxe, né, para a gente conhecer ainda bem, né, a reverenda Lilian Conceição da Silva, ela é reverenda, eu já disse, e doutora em teologia. Então ela consegue explicar, nos ensinar e conversar de uma amplitude bem mais consistente, com certeza, em relação a um assunto tão importante. E o Antônio Amaro do Nascimento Filho, nome de desembargador, hein? Nome de desembargador. É Antônio Amaro do Nascimento Filho, mas ele é estudante de teologia e também é franciscano na Igreja Episcopal. Olha que coisa diferente. Tem até isso. Show de bola. Primeiro seriam as damas, mas como o reverendo Paulo é um anfitrião, eu faço questão de dar boa tarde, reverendo Paulo. Boa tarde. E faça as honras da casa para os nossos convidados. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Tudo bem. Graças a Deus estamos aqui e gratidão por estar aqui com você nesse espaço tão nobre para chegar mais próximo às pessoas e amigos, sim, irmãos e irmãs. E nesse tema que nos contagia e tão necessário para a nossa humanidade e também para a nossa sociedade. Isso. Para nos tornarmos melhores pessoas e conhecedor daquilo que muitas vezes nos aflige e a gente não sabe por quê, né? Isso. Então, ter aqui a reverenda Lilian Conceição e o Antônio Amaro é uma oportunidade grandiosa, né? E um presente de Deus para a gente poder alimentar esta fé, isso, no Cristo, né, que se manifesta e se revela em todas as culturas, em todas as etnias e em todas as formas, né, de amor. Muito bem. O reverendo Paulo fez aí duas citações, nos tornarmos melhores seres humanos e obter conhecimentos. Às vezes as pessoas não são melhores seres humanos porque falta conhecimento. Então, por isso da importância de um encontro como esse. Reverenda Lilian, boa tarde, seja muito bem-vinda, é um prazer estar recebendo a senhora aqui no programa. Boa tarde Elias, gratidão pelo acolhimento, boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem, uma alegria estar aqui em Araranguá, uma alegria estar nos comunicando aqui, estarmos nos comunicando com vocês. Tudo bem, Antônio Amaro? Tudo bem, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Boa tarde e eu saúdo todas as pessoas que estão nos ouvindo agora com a paz de Cristo. Essa paz que nos movimenta, acima de tudo, para o encontro com o outro e com a outra, né? Mesmo que esse outro e a outra
pensem diferente da gente, né? A paz que Cristo nos propõe é abraça, abra os braços e abrace. Aquele que muitas vezes você acha incômodo, né? Mas é ir ao encontro deste, é o encontro desta, porque a fraternidade é universal, né? Como bem dizia Francisco de Assis, né? Somos todos irmãos. Vocês vieram do Recife, né, Antônio? Somos natural de Pernambuco. Recife. Lilian é natural do Recife, mesmo na cidade do Recife. Eu sou natural de uma cidade chamada Rio Formoso, lá no sul, no litoral sul do estado. Rio Formoso foi a última fronteira da resistência brasileira, né, contra os holandeses. Lá se notabilizou por uma das últimas batalhas, né, de resistência. Sim. Então, por isso do nome Rio Formoso, né, que é um rio caudaloso e muito bonito. Lá aí junta o Antônio Amaro com o Farroupilha, que é o reverendo Paulo dá uma revolução. Dá uma revolução na Episcopal. A Revolução Pernambucaúcha, né? Dá uma revolução, uma mistura de guerras, dá uma revolução, mas uma revolução positiva, né? Sim. O reverendo, boa tarde. Eu já lhe dei boa tarde, né? A importância de vocês trazer o conhecimento de vocês junto com a questão religiosa, tratando da diversidade. A importância, pensamos nós e defendemos, que se dá sobretudo na afirmação e testemunho de que nossas ações que promovem sensibilização e capacitação para o enfrentamento ao racismo são decorrentes da fé em Cristo. Somos anglicanas e anglicanos e, portanto, somos pessoas cristãs. E como pessoas cristãs anglicanas, nós não apenas falamos, mas nós buscamos viver a experiência de convivência entre as diferenças com respeito, compreendendo que nós não somos uniformes, buscamos viver a unidade na diversidade, mas também reconhecemos que há pessoas que não necessariamente são cristãs e não há problema nisso. Sim. Há outras fés, outras tradições, há pessoas que não costumam dizer-se pessoas de fé religiosa, mas igualmente elas são tão bem-vindas quanto quaisquer outras, porque todas nós somos irmãs e irmãos. Porque a Igreja Episcopal Anglicana ela já vem se mostrando diferenciada e não é de hoje nessa questão de diversidade. Como é que vocês, eu não vou usar o termo descobriram, mas como é que vocês sentiram o momento adequado de trazer isso para dentro de uma igreja, junto com a religião? Bom, nós somos uma igreja que é reformada também, né? E vive se reformando. Também temos na nossa história muitas feiuras, porque nós somos seres complexos, né? Temos belezas, feiuras, luzes e sombras. E nós temos o bom hábito de revisitar a nossa história, repensarmos as nossas escolhas. E também não temos qualquer dificuldade de confessarmos-nos e reconhecermos que muitas vezes erramos nas opções e escolhas feitas. Então, ao revisitarmos, inclusive a história da igreja, a gente percebe que a igreja foi tomando caminhos que muitas vezes legitimou o racismo, muitas vezes legitimou a homofobia, muitas vezes legitimou o sexismo. Então, ao revisitar a história e reencontrar-se com o Evangelho de Jesus, que é eminentemente de acolhimento, a igreja se propõe modificar-se também. Propõe-se ser uma igreja reformada em reforma permanente. Não é um momento só estanque da reforma. Mas a gente está repensando o nosso jeito de ser na perspectiva de nos aproximarmos cada vez mais do testemunho de Cristo, que sempre foi de inclusão e nunca de exclusão das pessoas. Exatamente. Porque Jesus apregoava o amor. Exatamente. Só o amor. Ele nunca citou as diferenças. Ao contrário, ele sempre defendeu essa inclusão das diferenças. Né? E Jesus buscou ir encontrar os diferentes. Exatamente. Né? Jesus dialogou com o centurião romano, com a mulher cananeia, com grupos de pessoas que subiam e desciam por aquele caminho onde ele sempre fazia, porque aquilo ali era uma rota de peregrinações, né? Tanto comercial quanto de peregrinação religiosa. Ele jamais se furtou a conversar com os diferentes. Conversou com doutores da lei, conversou com pessoas simples, foi ao encontro de leprosos, foi ao encontro de Lázaro e sua família, ressuscitou Lázaro, né, trazendo para a vida. Jesus é esse que chama sempre para a vida. Ele nunca chama para a morte ou indica a morte. Ele sempre indica o caminho da vida, né? Venham à vida, como ele chamou a Lázaro, né? E enviou a vida. Ide, né? Ide, fazei discípulos, chamai as pessoas, batizai, né? Ou seja, trazei as pessoas das sombras à luz.
Isso é uma marca significativa. E nós, enquanto anglicanos e anglicanas, preferimos este caminho. Infelizmente, muita gente prefere o fundamentalismo, né? Isso. A separação, a dizer, ou entra aqui nesse formato ou não vai ao céu. Nós preferimos dizer que o caminho do céu está aberto para todo mundo, né? E a igreja é um espaço aberto e seguro. Queremos cada vez mais uma igreja como um espaço seguro para todas as pessoas. Venham como vier. Reverenda Lília, mas como é que se aborda este assunto? Como é que vai ser, a espinha dorsal, o funcionamento operacional da sua palestra em relação a unir a teologia, a religião, o Jesus, com a questão de agregar as diferenças nesse bolo todo? Como é que funciona isso? A proposta nossa para hoje à noite é apresentarmos a Pastoral Afro, Abraço Negro, como ela surgiu, como ela tem sido implementada, de que modo as ações educativas têm sido apresentadas nas comunidades anglicanas, em diálogo com outras tradições religiosas, principalmente as tradições de matrizes africanas. Então, nós vamos apresentar o que temos feito ao longo desses 6 meses de existência da pastoral e qual é a prospecção para o próximo ano, o que é que nós temos planejado realizar. Porque, nesse primeiro momento, a prioridade foi sensibilizar e instrumentalizar as comunidades anglicanas de Porto Alegre, e já depois saímos um pouco para Grande Porto Alegre, fomos a Viamão mais recentemente, a Santo Antônio da Patrulha também no Rio Grande do Sul, e a convite do reverendo Paulo e do William, que é da Pastoral Anglicanes da Diversidade, estamos aqui hoje para justamente nessa parceria das duas pastorais dizer que quando as pessoas têm identidades que intercruzam-se, por exemplo, nós falamos eminentemente da questão negra, afro, né? Mas cada vez mais nos abrimos para entender que a questão étnico-racial também atinge visceralmente os povos indígenas, as pessoas indígenas. Então, também abraçamos a questão indígena. Se essas pessoas, em sendo negras, também forem LGBTI+, o risco de morte é muito mais constante, porque a vulnerabilidade desta pessoa fica mais intensificada. Então, a proposta de irmanar os temas, ou seja, interseccionalizar os temas, é para nos ajudar a todas e todos a refletir que essas diversidades que existem na humanidade deveriam ser vistas sempre com respeito e nunca como ameaça. Tensões sempre vão existir, certamente, porque não pensamos todas e todos sempre igualmente. Mas a proposta primeira da pastoral é a abertura ao diálogo. Por isso o nome é Abraço, né? Queremos nos abraçar para acolher a outra e o outro e chamar para o diálogo. Então, o convite que nós queremos reiterar, reafirmar, você que nos escuta, muito bem-vinda, muito bem-vindo, e vamos dialogar. Nós vamos apresentar a pastoral, o que é que temos como ações para pastoral o próximo ano. Afro Abraço Negro, da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Coisa linda. Reverendo Paulo, não quero atrapalhar seu cochilo aí, mas me diga uma coisa, como é que vai funcionar hoje? Quem pode participar, enfim? Na verdade, eu estava meditando, né? É bom ouvir, é bom ouvir, né, essa parte aí da reverenda Lilian e também do Antônio. Mas a alegria nossa hoje é buscar ser uma igreja que acolha e seja um espaço seguro para as pessoas. Sim. Né? Então, nós estamos aprendendo isso, estamos fazendo da nossa paróquia um laboratório, né? Para a gente experimentar essas relações de acolhimento com pessoas que são diferentes, de outras religiões, de outras culturas e com expressões, né, de vida diferente. E penso que é aí que se manifesta o Cristo encarnado, né, que a gente fala sempre, o Deus aquele que se fez carne, o Verbo que se fez carne e se manifestou entre nós. E se ele dialogou conosco, é porque ele entrou em nosso coração, ou seja, Deus não vê as aparências, Deus vê o coração de cada um. E somente ele sabe o que passa na vida de cada um. Então, e aí esse encontro é uma oportunidade da pessoa se sentir segura para falar aquilo que está no seu coração. E aliviar uma carga, muitas vezes, que colocam sobre ela, que ela não pode carregar sozinha. E aí que vem a força, né? O apóstolo Paulo dizia que quando a gente se torna fraco é que Deus nos faz forte, né?
Então, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades de compreensão, quando a gente se une e busca essas forças, né, que é o Abraço Negro, que é a pastoral da diversidade, e como o povo de Deus abre para todas as pessoas que desejarem conhecer, é o que acontece, o grande milagre, né? Reúne-se a vontade de Deus e o desejo e a necessidade do povo de Deus. Então, aí dá o grande milagre, né? Terceiro encontro anglicano de diversidade. Isso é que é o terceiro, então. Terceiro. Né? Né? Mas como é que tem sido o pós-venda desses trabalhos aqui, tratando diretamente da diversidade? O que você escolhe, o que vocês avaliam, como é que avaliam, se é que avaliam, os resultados daquilo que vocês estão já discutindo e plantando? Sim, para nós tem sido muito bom, né? O primeiro foi uma tentativa sobre a questão da pastoral de Porto Alegre, da Catedral, que é a pastoral diocesana, quando veio aqui para acolher esta pastoral que foi iniciada aqui, nós éramos 13 pessoas, né? E das quais a maioria era heterossexual, onde tinha só o pessoal que veio para trazer a mensagem, trazer a proposta da pastoral, que estavam ali, mais os nossos referentes aqui, que é o William e o Rafael. Mas no segundo momento já era a comunidade, né, LGBTI+, que estava presente. Estava somente eu e, em alguns momentos, a minha esposa, que estava assessorando ali também, com a ajuda, com o acolhimento. Agora, esse terceiro momento, junto com a pastoral do Abraço Negro, já aumenta também a expectativa. Mas isso somente nos compromete mais, vai nos fazer trabalhar mais, isso é muito bom como igreja, servir mais, e também vai nos fazer crescer e tomar conhecimento e ver esse Cristo que se manifesta todos os dias para nós, né? Então eu sempre digo que a igreja não começa conosco, tem 2000 anos, com seus erros e acertos, e como dizia Santo Agostinho, é divina por Deus e é pecadora por nossa parte, mas ela nunca está pronta também. Por isso que somos igreja, nos dizemos igreja católica reformada, né? Que está sempre disposta a se reformar naquilo que é necessário, né? A partir do Espírito do Evangelho, que é o Espírito Santo, a Ruá Divina, que vem nos desafiar, que vem fazer novas mudanças em nossas vidas e na vida da igreja. Então eu digo que nós estamos nos evangelizando. Quando chegam as pessoas de fora, os convidados de fora, vêm nos evangelizar. E quando a gente recebe alguém, é o mensageiro de Deus, que vem nos trazer, né, uma novidade, uma boa nova. Com certeza. Eu perguntei hoje pro Antônio Amaro, e também a reverenda Lília acabou entrando na conversa, obviamente e perfeitamente entendível, porque hoje é muito comum, e é bom a gente também trazer esses assuntos à tona. Aquela questão que eu disse, a reverenda Lília usou o termo, a mulher ativista negra. Eu perguntei, mas por que citar o mulher negra? Não pode ser uma ativista mulher? Porque tem a branca também, tem a amarela, que é o pessoal da Ásia. A questão do Ministério da Raça Negra, não sei o que, do negro, isso vendem uma ideia que acaba acirrando o racismo. E tu discordou na hora com um argumento consistente. Eu gostei daquilo. Essa questão dessa bandeira, que falar de racismo gera racismo. Na verdade, isso é uma bandeira para contrapor a luta contra o racismo, né? Porque quando levanta para... mas... não vamos discutir isso. Sim, temos que discutir todos os assuntos. Quando a gente se abre para a discussão, a gente tem que ter a disposição de ouvir o contraditório, não é? Só não há contraditório em sistemas opressores, não é? Em ditaduras, que você não pode se contrapor ao que está posto. Mas nós vivemos num espaço ainda democrático, não é? E a igreja quer ser exatamente isto, lugar seguro para todos os debates. A igreja episcopal anglicana no Brasil, ou a comunhão anglicana como um todo no mundo, não tem medo de debater. Nós queremos ser uma igreja no mundo, com o mundo, para o mundo. E os temas que estão colocados no mundo são temas diversos, não é? Quem tem medo de debater? Não é? Quem se opõe ao debate? O Cristo não se opôs ao debate. Com 12 anos ele estava debatendo com os doutores da lei, no templo. Não é? A sua vida foi sempre dialogal, não é? Os seus mandamentos com os seus. O Cristo era uma liderança que se abria, inclusive, para os questionamentos.
Lembremos quando ele chama o grupo de apóstolos e vai lá para Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, dizer: quem dizem que por aí que é o Filho do Homem? Ah, dizem que é isso, que é aquilo outro. E ele pergunta para os seus: e vocês? O que é que dizem de mim? Qual a avaliação que vocês fazem sobre da minha liderança? Ele jamais se furtou a esse tipo de debate, né? Ele sempre foi ao encontro, inclusive para ser contradito, né? Quando ele vai para o diálogo com a Cananeia, né? E ela pede para ele curar a filhinha dela que está possessa de demônios, ele dá, mas não podemos dar as migalhas para os cachorros, né? Ela diz: mas os cachorrinhos também comem as migalhas, né? Precisam comer. Ou seja, dizer: Senhor, né, eu até sou cachorro, pode até me chamar de cadela, mas a minha filha precisa. E eu creio que tu podes fazer. E ele foi e disse: olha, não encontrei fé em Israel igual a dela, né? Assim como com contato com o centurião romano, né? Mas você vai falar com o romano? Vou. Claro que eu vou escutar. Ele está trazendo uma demanda. Senhor, eu tenho um empregado que está doente. Eu sou general. E eu sei que se eu mandar um soldado fazer isso, ele vai fazer. E eu sei que tu podes. Não precisa ir na minha casa. Mas se tu disser assim: teu servo será salvo, e ele será curado, e ele vai ser curado. E ele diz: não vi fé igual a Israel. Ou seja, dizendo para o próprio povo de Israel que Israel precisava ter muito mais fé. Os de fora tinham mais fé do que os de Israel. E muitas vezes, hoje em dia também, nós, cristãos e cristãs, precisamos nos converter. Porque muitas vezes os de fora têm mais fé do que nós. Professam uma fé, testemunham uma fé. Porque testemunham, acima de tudo, a defesa pela vida. Essa é a maior defesa que nós temos que fazer, não é? Este debate que a gente traz junto com a Pastoral Anglicana é para dizer isso. A igreja, ela é vocacionada, ela é chamada por Deus para atender, acolher e ouvir os clamores deste povo que está extramuros, não é? Ela não pode ser uma cidadela dos salvos, dos sãos. Ela tem que ser exatamente esta sala, esta entressala de curas, Sim. de escutas, né? De abraços, de acolhimento e de alimento que restaura as pessoas que estão feridas, né? Se a igreja não fizer isso, ela serve para quê? Lá no Nordeste a gente tem um ditadozinho que diz o seguinte: a igreja só serve se serve. Só serve se serve. Se não servir, para que existir? Boa, não é? Lá no Nordeste tem essa. Exatamente. Gostei dessa, tem consistência. Reverendo, me dá a sua opinião sobre o mesmo assunto, mas com o seu foco. Como doutor em teologia, que eu disse, não temos que ter diferenças. Então, se criar um espaço diferenciado para a raça negra, gera o racismo por consequência. O que tu me fala disso? Primeiro, lembrar que o racismo é uma questão cultural que pressupõe relações de poder. Se numa história de um país que estruturalmente é racista e um racismo que foi construído de um grupo racial contra outro, não basta dizer que quando a gente, por exemplo, quando a gente fala sobre as cotas atualmente, né, dizendo que há uma reivindicação histórica da comunidade negra para que tenhamos espaço que nos foi negado historicamente em alguns lugares, nós primeiro precisamos reconhecer que sempre houve cotas. Quando se dizia que até bem pouco tempo só um determinado grupo étnico-racial podia acessar a escola pública ou alguns espaços de poder e decisão, era cota de 100% só para esse grupo. Quando a gente começa a reivindicar uma percentagem que é bem inferior à quantidade do que somos no país, é que isso tem a ver com as relações de poder que foram estabelecidas. Apenas dizer: olha, não dá para você agir dessa maneira porque agora você está invertendo os papéis. Porque essa lógica não procede. Não houve no processo histórico do país a inversão disso no cotidiano. Se chegamos nos espaços, no mundo profissional, por exemplo, nós negras e negros, não estamos nos principais cargos de poder e decisão. Então, não é simplesmente dizer que quando nós afirmamos-nos negras, o negro, estamos invertendo a lógica, porque a realidade continua dada. Mas isso ainda é proposital, reverenda? E é afirmativo. É uma perspectiva de afirmação. Porque historicamente, eu não sei se vocês já ouviram falar de Steve Biko. Houve uma perseguição na África do Sul, quando do regime do apartheid, e nós bebemos muito do aprendizado em relação ao enfrentamento ao racismo com outros países, né? A África do Sul, onde teve o apartheid explícito, os Estados Unidos também. Então, nós aprendemos também com as lideranças e o protagonismo negro daqueles lugares. Quando Steve Biko foi na África do Sul questionado: por que vocês se dizem, por exemplo, negros se vocês não são pretos, né, da cor da pele? E aí ele retribui dizendo para o juiz que o interpela:
porque vocês se dizem branco, que se vocês também não são da cor branca, né? Mas usaram a terminologia negro para diminuir a humanidade de muitas pessoas entre nós. Nós agora adotamos a categoria negro para afirmar que não há problema de sermos assim. Assim como não foi necessário durante muito tempo, as pessoas simplesmente batiam no peito e falavam, por exemplo, sobre raça pura, né? A raça ariana. O tempo inteiro afirmando, o problema é que essa afirmação foi construída sobre a negação de outras pessoas. Quando nós nos dizemos negras, não é para dizer que nós somos mais importantes do que as brancas, do que as amarelas, como você dizia, que são as de origem asiática, do que as indígenas. É para dizer, olha, temos orgulho dessa ascendência, sobretudo porque durante muito tempo ficamos envergonhados de nos dizermos descendentes das pessoas que foram escravizadas. Mas neste país, quem deveria ter vergonha é quem é descendente de quem escravizou. Então, é revisar a história e dar lugares devidos às pessoas. Então, quando nós nos dizemos negras, é para afirmar, somos. E qual é o problema disso? Porque durante muito tempo foi problema dizer que a outra pessoa era negra, entende? Foi dizer que ela estava à margem, que não tinha espaço para ela em lugares de privilégio. Porque essa é que é a questão. A senhora usou o termo aí, deveria ter vergonha quem é descendente lá dos que escravizaram. O termo vergonha não é muito impactante, talvez reconhecimento de um erro e fazer diferente sem usar vergonha? Mas vergonha no sentido de reconhecimento mesmo. É de dizer da história assim, olha, eu me envergonho das coisas erradas que foram feitas. E porque me envergonho, eu quero dizer agora de um outro lugar. A minha ancestralidade, pensando desde outra perspectiva, Sim. Se a minha ancestralidade foi responsável pelo sistema de escravização, eu hoje, enquanto descendente dessas pessoas, Certo. me oponho a essa postura. E a minha prática é de dizer não ao racismo, não a qualquer sistema que diminua a humanidade da outra pessoa. Porque, eminentemente, o racismo é isso, é negar a humanidade da outra pessoa, como uma pessoa digna, inteira, completa, de direito, cidadã. Então, é nessa perspectiva que eu uso vergonha, por conta do tamanho do peso da carga, porque durante muito tempo nós fomos ensinadas e ensinados, enquanto comunidades negras, a nos envergonharmos, porque olhávamos os livros didáticos e víamos os nossos semelhantes acorrentados, sempre em condições de subserviência, e aí a gente vai se diminuindo, porque tem uma questão na psicologia que chama espelhamento, que esse espelhamento não era positivo para uma criança negra se enxergar desse lugar. Então, ao afirmarmos-nos negras hoje e a contar a história, por exemplo, de que dessas pessoas que foram escravizadas, muitas que vieram de África, eram reis e rainhas, eram príncipes e princesas. Não nos foi dito isso desde cedo. Mas se contar isso a uma criança negra hoje, ao invés de ela se diminuir, ela vai perceber, nossa, realmente eu não tenho por que me envergonhar de ter esses ancestrais. O que a gente tem que se envergonhar é de um sistema que desumanizou e negou que pessoas são todas pessoas, que somos todas pessoas. E houve um branqueamento planetário. Hoje já mudou isso, mas até bem, tu falou em livros de histórias. É bom pegar esses fatos pitorescos mas para as pessoas entenderem como existe um racismo velado na situação. Até bem pouco tempo não se encontrava bonecas da raça negra. Exatamente. Hoje já existe. Exatamente. A criança negra brincava obrigatoriamente só com boneca branca de cabelo liso loiro. Exatamente. E o olho tinha que ser azul. Havia um branqueamento da sociedade, né? Sim. Essa ideologia de branquitude, ela gostei dessa. Ou de branqueamento, pode ser também, ela foi legitimada pelo Estado, inclusive. Para você ter uma ideia, estudamos com relação à assinatura da Lei Áurea, que é de 1888, mas pouco menciona-se que o primeiro censo no Brasil foi feito em 1879, antes, portanto, da abolição, porque o governo brasileiro estava herdando o conhecimento da academia europeia, que já estava lá em desuso. Mas muitos homens de ciência foram estudar na Europa, trouxeram a ciência que legitimava o racismo. Então, havia uma compreensão no senso comum, e legitimada também pela ciência, de que quanto mais miscigenado fosse esse povo, menos capaz e menos condições teria de desenvolver o país. Então, por isso que foi investido e muito na campanha, por exemplo, de vindas de imigrantes para cá, da Europa, tá? Para que pudesse salvar, embranquecer este país. É preciso revisitar a história e entender que, quando o Estado assume essa postura,
Ele, o Estado, perpetuou e legitimou a condição de escravização. Quando o Estado, mesmo depois da assinatura da Lei Áurea, né, da pseudo-libertação da escravatura, porque mais de 70% da população escravizada já estava liberta, graças ao movimento abolicionista, quando o Estado, mesmo assim, segue com leis que proíbem pessoas negras libertas de ingressarem na escola que é pública, cotas de 100%, não é verdade? Sim. Então, é preciso dizer dessa história para que a gente possa, porque a história é dinâmica. Até 1940, acho que foi vocês que me ensinaram, acho que aqui perto, em Porto Alegre, enfim, nas grandes cidades, 1940 não é tanto tempo assim. Crianças, alunos, pré-adolescentes, negros não podiam estudar em escola pública. Eu estou falando em 1940. Exatamente. É bem pouco tempo atrás. Um racismo explícito, assim, não tem como explicar. Se a gente pensar, Elias, que o Brasil passou quase 380 anos sob o sistema escravagista, nós estamos há 129, quase 130 anos da suposta libertação. Então, tem um desequilíbrio, inclusive, do ponto de vista histórico. Né? Ainda temos que avançar muito nesse sentido. E chamar a atenção para outra questão. Quando os africanos e africanas vieram para o Brasil, eles não vieram com uma linha pronta, com o porta-retrato de suas famílias, ou vieram acorrentados, diferente de outros grupos que tiveram tempo de ser convocados, de arrumar sua mala, de vir com filhos e filhas, e pais e netos e tal, ocupar suas... chegar aqui, serem recebidos pelas autoridades, né, com festas muitas vezes, serem mandados para terras que o Estado estava proporcionando. A gente não quer aqui dizer que não sofreram, que não passaram perrengue, sim, mas vieram como cidadãos e cidadãs. Nossos antepassados nem gente eram considerados, nem seres humanos. Então, quando a gente discute toda essa questão, a gente está querendo dizer que precisamos urgentemente, não só negros, mas negros, brancos, amarelos, indígenas, reconhecermos uns aos outros, umas às outras como pessoas humanas. Eu vou pedir para eles me contar uma historinha para nós socializar essa história. Ela é rapidinho, mas eu também fiquei assim impactado com isso. Que eles fizeram também um comparativo das regiões de onde eles vieram com a região sul do país. Não sei se eu deveria pedir, mas é para as pessoas entenderem o que se passa até hoje. Vocês não contaram para mim a historinha do mercado, lá no Rio Grande do Sul? Sim. Conta para nós. Inúmeras vezes. E eu não experimentei isso aqui em Santa Catarina ainda, né? Não sei como que é aqui. Não, lá mas no eu morei 11 anos no Rio Grande do Sul e agora eu estou há 9 meses de volta, né? Porque eu fiz o mestrado e o doutorado lá no Rio Grande do Sul. Sim. E é muito curioso que quando a gente entra no supermercado, mesmo que não tenha nenhum segurança circulando, mas ele aparece circulando. A cada corredor que a gente vai, a gente se defronta com o segurança, como que está acompanhando. Há quase que há uma explícita indicação de que nós somos suspeitos, podemos ser potencialmente pessoas que vamos furtar algo, roubar algo, né? Segurança então, acompanhando o andar no mercado. Óbvio que fica disfarçando, como que está olhando outra coisa, mas coincidentemente é quando nós estamos nos corredores. E quanto mais melanina tivermos, mais ainda a discriminação é sofrida. Porque é muito importante que, digamos, aqui no Brasil, o racismo ele é principalmente de marca. Principalmente de marca. O que quer dizer isso? Por exemplo, nos Estados Unidos o racismo é muito mais de origem. Se na árvore genealógica do Paulo se descobre que ele tem alguém no seu antepassado seu que veio de África, ele aqui no Brasil sofre menos porque ele tem menos características fenotípicas, né, que demonstrem que ele é negro. Mas se ele tem qualquer característica fenotípica, ou seja, cabelo, nariz, lábios, que denunciem a sua origem, o racismo ele é muito mais explícito, ele é muito mais aviltante no cotidiano das nossas vidas. Não, e nós brasileiros temos um mau hábito não, todos nós, porque o brasileiro hoje se misturou. Olha o olho verde, mas olha o chimbé. Tem descendência, sim. Todos nós temos um agregado dessa história toda. Não existe um brasileiro puro. O brasileiro puro tem um negro junto. Ou não tem? Os indígenas também, né? São os povos originários, mas né? tudo bem. Nós estamos falando hoje, vai ser a pastoral afro, abraço negro. A nossa origem ela é tão complicada e aí precisa a gente analisar por diversos pontos. Não é? Darcy Ribeiro nos apresentava algumas perspectivas. Mas, por exemplo, o termo brasileiro, como gentílico mesmo, e muita gente bate no peito e diz, eu sou brasileiro com muito orgulho. Né?
O termo brasileiro era dado aos profissionais que vinham cortar o pau-brasil. Era uma função. Talvez seja o único gentílico no mundo que é dado como uma profissão. Então, brasileiro era quem cortava pau-brasil. Quem é que vinha cortar o pau-brasil aqui? E para que vinha cortar o pau-brasil aqui? Então, a gente tem que identificar, inclusive, na nossa história, essas relações. O brasileiro era o português, também pobre, marginalizado, que vinham para cá forçado, cortar o pau-brasil, que era grande riqueza, ou seja, destruir o meio ambiente, destruir a nossa floresta. Aí era todo, né? Toda a floresta. Então, né, a floresta, a Mata Atlântica, para entregar uma riqueza natural à coroa portuguesa. Isso. Então, este brasileiro, esse funcionário, esse trabalhador do corte do pau-brasil, acabou tornando-se o nosso gentílico. Tá, e nesse bate-papo legal de vocês, nesse ensinamento, vocês mesclam tudo isso junto com a religião e é possível? Sim, a partir da teologia. O viés teológico que nós adotamos enquanto pastoral afro Abraço Negro é de uma hermenêutica negra. Por exemplo, um instrumental de interpretação de textos bíblicos que, ao invés de embranquecer as personagens bíblicas, ao invés de afastar do continente africano, nos aproxima. Por exemplo, o Antônio já mencionou isso hoje, em outro momento, e a gente está sempre repetindo isso. Por exemplo, estamos num período litúrgico que chamamos Advento. São os 4 domingos que antecedem o Natal. E o Natal é a festa do nascimento de Deus que é conosco. Deus conosco, Deus que habita conosco, que encarnou, viveu, sentou à mesa, conversou, chorou quando o seu amigo morreu, ressuscitou esse amigo. Ou seja, alguém que se faz gente como a gente para dialogar olho no olho, para que nós nos tornássemos pessoas melhores a partir desse diálogo. Então, quando a gente estuda uma teologia encarnada, porque o Deus que a gente acredita é um Deus encarnado, a teologia precisa ser assim também. Sim. Assim como Deus escutou os nossos clamores e se fez a si mesmo encarnado, nós que já estamos encarnados e que dizemos que seguimos esse Deus encarnado, precisamos ouvir os clamores. E se há pessoas que sofrem discriminação, qualquer tipo que seja, nós, enquanto igreja cristã, pensamos a nossa teologia na perspectiva de nos perguntarmos: o que temos vivido como teologia tem promovido vida ou morte para as pessoas? O anúncio que fazemos de Jesus Cristo resgata a humanidade das pessoas ou as oprime? A gente afirma a humanidade das pessoas ou a gente nega? E às vezes a gente fica muito presa, enquanto instituição, a convenções que mais afastam as pessoas do que as aproximam. E o nosso papel é dizer, olha, muito mais importante do que a instituição, mais importante do que as convenções que a instituição cria, é o Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em hipótese alguma, em quaisquer dos relatos bíblicos que nós temos, promoveu morte das pessoas e sempre vida plena. E o amor é a base. Por isso que, quando a gente fala abraço, é que queremos abraçar, inclusive, também, e talvez até principalmente, as pessoas que pensam diferente de nós, porque queremos convidá-las ao diálogo. Nós queremos não dizer somos donas e donos da verdade. Nós acreditamos em quem acreditamos de fato ser a verdade, que é Deus. Certo. Mas não somos detentores de Deus. Deus não é alguém ou algo que possamos nos apropriar, mas é o inverso. Nós é que somos de Deus. E porque somos assim, porque cremos assim, acreditamos que todas as pessoas são de Deus. Então não temos o direito de atentar ou de ter qualquer atitude que negue essa humanidade das pessoas. A teologia, ao invés de ser uma ciência que estuda Deus, é nada mais nada menos do que uma tentativa humana de falar da nossa relação com Deus que promove vida plena. É aberto o seminário, reverendo Paulo? Sempre, claro. É para todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, para aquelas que já ouviram e que foram convidadas por alguém, estão convidadas para estar a partir das 20 horas, chegar um pouquinho mais cedo, é claro, para convívio, para acolhimento, e às 20 horas queremos começar, né, para em torno de 2 horas, mais tardar 10 horas, né, a gente, para não cansar muito o pessoal. Isso. E também deixar aquele desejo de querer voltar também, de continuar o tema, né, a gente não vai esgotar, né, então sejam bem-vindos, não se constranjam de estar conosco. E eu sempre digo que as pessoas que vêm pela primeira vez são as mais importantes, e nós que já estamos são as mais responsáveis.
de mostrar que a igreja é um espaço seguro e acolhedor para a gente falar das coisas da alma. Tá bom, então. Somos escravos do relógio fazer, mas quando eles vão aprender o caminho agora, eles retornam com certeza. Cada vez que eles retornar, eles vêm aqui para nós conversar de outras formas, de maneira mais ampla, mais profunda, e vamos levando o assunto, porque o espaço está aberto e sempre estará. Foi bom te conhecer, Antônio Amaro. Muito obrigado, Volte Elias. sempre. Prazer. Volte sempre. Obrigado. Reverenda Lília, foi um prazer em conhecê-la. Volte sempre. Gratidão e saudações a todas e todos que me ouvem, nos ouvem. E o senhor, nesse seu raciocínio de responsabilidade de anfitrião, levou eles numa outros conventos ou não? Não consegui ainda, mas acho que amanhã eu vou conseguir. Acho que vai sair mais tarde. Vamos levantar 6 horas. Ele está tratando bem vocês aí. Sim, muito Vamos bem. levantar 6 horas para ver coisa o vem pôr aqui do no- sol lá no morro. Nossa, o agora pegou pesado, hein? Se virem. Aí, Não é essa a proposta inicial, não. e voltem sempre. Serão bem recebidos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs. Amém. Hoje e sempre. Amém. Amemo-nos. Intervalo e já retornamos. Churrascaria Espetão, espaço para festa e eventos, informa a hora certa. 17h44. Estamos ouvindo Sul Notícias com Elias Pavani. Voltamos já. Oferecimento. Sul Construções. Não pague aluguel, pague a sua casa própria. Abimar Supermercados, o supermercado com preço de atacado.